Olá, hoje o Fator Político BR tem a honra de entrevistar o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Muito obrigada pela sua participação conosco, deputado. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer participar desse programa, da iniciativa, com você, Berenice. Vamos lá, acho que é o nosso primeira entrevista, né, com você, eu fico muito honrado. Eu é que agradeço. Bom, vamos já agitando aí, falando sobre o cenário político na capital federal. Deputado, como o senhor avalia o cenário atual? Aí já são quase 6 meses, né? Já estamos no meio do ano. No que avançou e o que precisa avançar? Eu acompanho a política já há uns 10 anos e esse está sendo o primeiro ano de um presidente recém-eleito que basicamente ele não conseguiu nada do seu projeto, por 2 motivos. Primeiro, porque é um governo sem projeto. Inclusive foi eleito sem projeto, né? Isso foi até motivo de piada. Mas depois de eleito entre aspas, ele não conseguiu nenhum projeto ser aprovado. Vamos lá, vamos começar pelo principal, que ele depositou todas as fichas, que foi o PL da censura. Né, que muitos diziam que era o PL das fake news, mas na verdade foi uma forma para censurar a direita, porque ele percebeu que enquanto houver pessoas cometendo o crime de dar opinião, a esquerda não ia conseguir avançar os seus projetos. Então era fundamental que eles conseguissem censurar um lado do espectro político para que eles pudessem trabalhar sem serem perturbados. Não conseguiram. Tentaram impedir a CPMI, também não conseguiram. Tentaram impedir o marco temporal, não conseguiram. Do saneamento, não conseguiram. Ou seja, as principais tentativas, mesmo tentando comprar parlamentares, distribuindo emendas e cargos, é um governo que até agora não conseguiu absolutamente nada dentro do Congresso, o que é muito estranho, afinal de contas, é o presidente que acabou de ser chancelado, carimbado por uma eleição. Então, normalmente são ali nos primeiros meses que um governo recém-eleito tem a maior probabilidade de conseguir aprovar os seus projetos impopulares. Fora isso, nós temos vários escândalos acontecendo, né? E que fez com que o centro do Congresso se afastasse, né? Nós tivemos os escândalos dos aviões da FAB, o escândalo do ministro que pavimentou a própria fazenda e viajou com o avião para leilão de cavalo. Nós temos a ministra da milícia, que a imprensa meio que esqueceu, mas foi um governo que foi uma campanha toda em cima de os milicianos contra a milícia, e quando ele chega lá, ele coloca a ministra que foi eleita pela própria milícia, né? Então eu vejo como um governo capenga, ele não consegue mais sintonia com o Congresso e tenta de todas as formas. E o que me chama a atenção, Berenice, é porque é normal que tenha no centro aquele parlamentar fisiológico que vai onde a emenda manda, que aceita qualquer voto por um cargo, mas mesmo assim, até esses mais promíscuos não estão muito predispostos a se associar a um governo, que é como se já tivesse aquela sensação que é um governo que não vai durar, que não vai se sustentar, que talvez não chegue ao final do mandato, e se associar a ele seria meio que um suicídio político. Então, eu vejo que realmente é um Congresso que está trabalhando para atrapalhar, né? Não, atrapalhar não, para proteger o Brasil, e atrapalhando essa facção criminosa, mas aí que vem a pior parte. Esse governo, ele não está tão preocupado com o Congresso porque ele se aliou a uma casa mais importante, ou seja, mais impactante, né, nas decisões, que é o Judiciário. Então, o Flávio Dino mesmo fala, não tem problema se a gente não aprovar, porque eu vou lá no STF. Então, eu não vejo mais que no Brasil tenha 3 poderes. Nós estamos numa situação complicada, num caminho acelerado por uma ditadura, e a gente vai fazer de tudo para tentar impedir. Flávio Dino falou em relação ao PL das fake news, né? E a gente também não pode esquecer dessas derrotas, como o senhor bem destacou, fez um apanhado aí desse primeiro semestre. São várias CPIs que foram instaladas, 6 no total, somando o Senado e também Câmara dos Deputados, porque agora recentemente foi instalada a CPI das ONGs. Né? Mas em relação à CPMI, né, de fato o governo não conseguiu impedir a instalação, mas o senhor, inclusive, deputado, usou no seu Twitter, né, eu achei interessante uma postagem onde o senhor afirmou que o crime organizado sequestrou a CPMI do 8 de janeiro
Mas existe uma outra CPI que pode acabar com o governo. Eu fiquei curiosa para saber, o senhor pode comentar um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Como a CPMI ela é composta por membros das duas casas, e uma dessas casas está sendo liderado por, assim, o melhor termo é o capacho da facção criminosa do PT, que é o Rodrigo Pacheco. Né? O Rodrigo Pacheco, ele vendeu a sua alma, vendeu a mãe, o pai, os filhos, tudo para uma cadeira no STF. Então ele vai ser o despachante do PT de agora em diante, né? Então ele conseguiu, através da manipulação dele, colocar mais pessoas do governo, da oposição, na CPMI, e isso fez com que a CPMI fosse sequestrada pelo crime organizado, que são esses parlamentares que defendem a esquerda, que estão ali dispostos a fazer qualquer coisa para impedir que o povo brasileiro saiba a verdade sobre o 8 de janeiro, mas devido à incompetência que é natural de uma mente esquerdista, mesmo tendo maioria, nós estamos vendo aí que os nossos amigos da direita, os parlamentares, estão fazendo um trabalho excepcional. Eu tenho acompanhado o Nicolas, o André Fernandes, o Ramagem. Mesmo em minoria, nós estamos fazendo um estrago muito grande ali na CPMI. Agora, a CPI do MST, as informações, os dados que nós estamos coletando, os testemunhos, vão ser mais do que o bastante para provar que o PT financiou um grupo terrorista, que é o MST, não tem nada de movimento social, está cada vez mais alto, mais gritante, mais escancarado, e usou ele como um braço guerrilheiro na luta política, ao longo dos últimos 40, 50 anos, né? Desde 89, 40 anos. Então ele foi financiado, foi arquitetado para servir como braço político, para causar o terror no campo. Não tem nada de movimento social. Olha, Berenice, nós estamos descobrindo que os assentamentos é uma espécie de berço de tráfico de drogas, porque como a polícia não pode entrar ali, então os traficantes usam esses ambientes para poder fazer toda a sua gestão do narcotráfico, que nós sabemos que financia boa parte dos partidos e campanhas de parlamentares da esquerda. As pessoas dentro de assentamentos são mantidas reféns. Não é nem uma situação análoga à escravidão, é escravidão mesmo, onde elas têm que trabalhar e dar o salário do trabalho para os seus líderes, senão eles teriam seus barracos destruídos. Inclusive, eu fiz um requerimento para levar uma mulher que hoje ela tem dificuldade de mobilidade, porque ela foi espancada e teve seu barraco destruído enquanto ela estava dentro como filho de 1 ano, uma filha de 1 ano, porque ela testemunhou os líderes do MST cometendo um crime e, com peso na consciência, foi até a polícia para fazer um boletim de ocorrência para servir de testemunha. Então, ela foi espancada e torturada por esses líderes do MST. Então, nós temos reféns, escravidão, narcotráfico dentro desses assentamentos, máfia, extorsão, tortura, tudo acontecendo ali dentro. E nós temos provas. Isso vai ficar inquestionável. Nem a imprensa militante vai ser capaz de mostrar, de refutar. E aí a gente vai provar, porque está mais do que claro, que foi o PT, não só o PT, tá? Aí você pode colocar PSB e PSOL também, mas majoritariamente o PT, o grande articulador e financiador desse movimento terrorista. Então isso vai ficar inquestionável e vai ser uma grande bomba que nós vamos jogar contra esse governo. Então, eles focaram tanto na CPMI, Berenice, eles ficaram num desespero tão grande, porque a CPMI, se tivéssemos maioria ali, seria o fim desse governo antes mesmo dele começar. Então, no desespero, eles não deram a devida atenção para a CPI do MST e para essa CPI das ONGs, que, diga-se de passagem, há uma enorme congruência entre a CPI das ONGs e a CPI do MST. Porque o MST é financiado por ONGs, que são financiadas por partidos de esquerda, por alguns militantes internacionais, para alimentar e financiar esse grupo terrorista. Então, nós vamos pegar os dados das duas CPIs e nós vamos, com certeza, provar para o Brasil que o PT é uma facção criminosa. Pois é, o que se comenta nos bastidores ali no Congresso é justamente isso, que o governo teve que escolher qual CPI ia tentar blindar o governo, qual que mais prejudicaria. E a CPI do MST e a CPI das ONGs promete entregar muito. E a vantagem, né, deputado, é que nessas comissões, vocês têm a maioria para aprovar os requerimentos, como esse que o senhor citou, dessa mulher, né, que hoje tem problemas de saúde em fator aí de maus tratos no campo. Então, há esperança, pelo menos nessas duas CPIs. E na CPMI do 8 de janeiro, ainda há esperança? O povo brasileiro pode esperar entregas ou, de fato, o governo Lula vai sair blindado?
Olha, é uma montanha russa essa CPMI do 8 de janeiro, porque quando a gente teve acesso à lista de como seria composta a CPMI, naquele momento eu pensei, nossa, estamos em minoria, não vamos conseguir aprovar e provavelmente vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Só que existe uma coisa que é a incompetência da mente esquerdista. Eles são incompetentes por natureza. Por exemplo, vamos falar do Vasquez, que foi lá essa semana. O Vasquez, que foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal, eles levaram o Vasquez achando que iam destruir a reputação desse cidadão e poderia usar o testemunho dele, o depoimento dele contra a direita, né, que é o que eles querem. Só que essa foi a definição do tiro que saiu pela culatra. Porque ficou a relatora, obrigado, no início eu fiquei muito chateado quando eles escolheram aquela relatora, a senadora Elisiane Gama, né? Hoje eu agradeço, porque eles pegaram a Dilma do Senado e colocaram ela para ser a relatora. Isso foi maravilhoso. Eles conseguiram escolher a pessoa mais incompetente, talvez, ali dentro do Senado, e colocaram essa pessoa para ser relatora. Se fosse o Randolph, o Renan, aí sim nós teríamos problemas. Mas como é essa senadora, que me desculpa, mas de uma incompetência que eu fico imaginando, como uma mulher dessa ocupa uma posição de senadora, ela me lembra aquela senadora do golpe, aquela que ficava golpe. Então, o tiro está saindo pela culatra. Hoje mesmo, no testemunho, no depoimento daquele cara que ficou preso, foi outro tiro que saiu pela culatra também. Então, mesmo tendo a maioria, mesmo escolhendo quem vai depor, eu acredito que a CPMI do 8 de janeiro ainda vai conseguir fazer um estrago muito grande nesse governo. Mas o senhor estava falando justamente a parte do Randolph Rodrigues, comparando que se fosse ele... Não, se fosse eles, aí seria problema. Eles são pessoas que sabem... Eles têm um resquício de inteligência que dá para transformar num instrumento político. Mas essa senadora Elisiane Gama, ela tá... Assim, ela descredibilizou a narrativa que eles queriam construir e reforçou a possibilidade de alcançarmos a verdade, né, através dessa CPMI. Então, assim, ela pode causar um dano muito grande, apesar de nós termos a minoria ali. É isso aí. E a CPI é um instrumento da minoria, né? Agora, falando sobre... Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre as outras pautas ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque o senhor ficou famoso no Foro de São Paulo, né? Depois de uma emenda de sua autoria que foi aprovada, determinando que os profissionais do Mais Médicos devem receber como pessoas físicas e em bancos brasileiros, apenas em bancos brasileiros. Ou seja, o que isso significa? Acabou cortando a grana que o governo poderia estar enviando para, por exemplo, para a ditadura cubana, que era o que acontecia em governos anteriores do PT, do presidente Lula, né, por meio desse projeto. E como é que fica agora? Como é que foi esse processo para que essa emenda fosse aceita? Não, primeiro, quando a gente recebeu a medida provisória, estava escancarado que o objetivo dessa ação, dessa iniciativa, em momento algum, é levar profissionais de saúde para a população mais pobre. Isso, nós sabíamos que era apenas uma tentativa de criar um manto de virtude, um manto de trabalho social para financiamento de ditaduras na América Latina. E ali era o Foro de São Paulo falando para o Lula, ó, estão precisando do seu dinheiro, você dá um jeito de mandar o dinheiro para cá, que a gente precisa alimentar aqui o nosso exército e continuar a nossa repressão às liberdades e às democracias. Então, foi criado esse Mais Médicos. Aí eu pensei, cara, não tem como a gente impedir, porque como o manto de virtude ali foi criado de uma forma tão consolidada, e a imprensa apoiando isso, então vamos criar esses dispositivos para impedir que o objetivo principal dessa medida seja alcançada, que é que os profissionais recebam aqui no Brasil, numa conta brasileira, como pessoa física. Porque eu sei que se o cubano vier para cá e ele receber o dinheiro dele total, ele não vai passar o dinheiro para Cuba. Inclusive, eu coloquei uma outra emenda também, que era que os profissionais de outros países que pudessem vir para o Brasil pudessem trazer as famílias, recebessem autorização para trazer as famílias, esposa e filhos, né, de primeiro grau. Mas essa emenda parece que não passou, eles conseguiram segurar. Eu acho que o que eles vão tentar fazer vamos manter a família refém, que é uma ditadura, né? E se você não passar parte do seu salário, a gente mata a sua família. É uma coisa bem cubana mesmo de se esperar. Porém,
querendo ou não, ainda fica um critério de decisão do profissional que vier para cá. E conseguimos colocar o Revalida também, depois de 4 anos, a gente dificultou bastante. Eu acredito que não vão conseguir trazer cubanos, né, pelos critérios que foram colocados. Mas foi muita articulação, é muita conversa nos bastidores, são coisas que a gente não posta. Porque o que a gente posta, às vezes as pessoas falam assim, existe muito esse termo deputeg, né? O que as pessoas não sabem é que 80% do que a gente faz, a gente não posta. Porque se a gente postar, a gente não consegue alcançar o objetivo que a gente quer. Vou dar um exemplo para você, Berenice, a questão do PL da censura. O que nós trabalhamos, e assim, foram 4 ou 5 pessoas do PL, eu vou falar aqui alguns deles, Felipe Barros, Nicolas Ferreira, André Fernandes, eu, o que nós tivemos, o Eduardo Bolsonaro, reunião com o Orlando Silva, 2 ou 3 reuniões, fomos no Lira, falamos com deputados, criamos o site, divulgamos o site. O que a gente trabalhou ali nos bastidores foram madrugadas, visitas a gabinete, sentando e conversando com um deputado que eu abomino, não vou falar no meio, mas que a gente fala, meu Deus, não estou acreditando que eu estou sentado aqui conversando com esse cara. Mas nós conseguimos reverter o jogo. Tava ganho, Berenice, tava garantido. O Lira chegava a tirar sarro com a gente. Ah, sim, tá aprovado. Eu lembro que o Marcel Van Hatten perguntou assim, presidente, mas se não for aprovado, a gente pode entrar com outro PL para ter uma comissão especial? Aí o Lira virou e falou assim, vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Sabe, com aquela certeza. Em momento algum ele questionou. Aí quando chega no dia e ele percebe que não tem votos o bastante, aí ele tem que conversar com o Orlando Silva e falar, Orlando, pede para retirar de pauta porque nós vamos perder. Ele não acreditou que isso tinha acontecido. Eu acho que o Lira já não gosta muito de mim, né, por causa disso aí. Mas a gente conseguiu e foi um trabalho fenomenal. E é algo que a gente não posta, a gente não fala, a gente só fala depois. Agora eu tô falando que a gente já conseguiu, né? Mas a maior parte do trabalho não acontece nas redes sociais. Com certeza, acontece nos bastidores. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta para que o nosso público saiba um pouco mais dos bastidores. Porque o que acontece, deputado? O PL fez a maior bancada, são 99 deputados federais, seguido vem o PT com 70 e poucos, né? Só que nesse ano, ali a Câmara dos Deputados tomou uma composição diferente, porque foram criados 2 grandes blocos. Veio o primeiro bloco ali do MDB, na sequência Arthur Lira fez o super bloco, superando aí o número de parlamentares do primeiro, né? E hoje ele vem sendo taxado, inclusive, como um primeiro-ministro, né? A quem favoreceu essa criação de superblocos? O PL, de fato, e o PT ficaram isolados? Esses 2 grandes blocos favoreceu a quem? A Lira ou ao governo, na sua opinião? A Lira. Esse bloco, esse superbloco que ele criou, obviamente favoreceu a Lira, mas não na intensidade que ele acreditava. Nesse superbloco dele, tem muitos partidos, tem alguns partidos onde uma porcentagem considerável dos parlamentares são parlamentares contra a esquerda. Então, a influência nesse bloco, ela tem um limite. Quando é uma orientação para votar em determinada coisa, eu vou dar um exemplo aqui para você. A orientação do arcabouço fiscal. Quando a gente vê, quando esses parlamentares não percebem que é extremamente danoso ao nosso país, ou seja, não é extremamente beneficiário ao governo, eles até aceitam a orientação. Mas quando a orientação, um exemplo, um caso do PL da censura, quando a orientação é perceptivelmente muito favorável à esquerda, ela perde a sua validade. Nós temos casos, vários deputados do União Brasil, do Republicanos, que mesmo com a orientação, eles falam, não, esse não tem como eu ir, o bloco não está acima de alguns valores e princípios. Então, é um bloco, mas ele não é totalmente coeso. Né? Até a palavra bloco, às vezes, não é a melhor forma de definir. É um grupo que em determinadas pautas aceitam orientação, mas em outras falam, não vou. Por exemplo, seguiram a orientação dos partidos na questão desse PL da discriminação dos políticos, que é um absurdo, eu votei contra. Então, houve ali a orientação, mas mesmo com a orientação de todos os partidos, nós tivemos 150, eu acho, 130 parlamentares que votaram contra. Então, ela tem uma influência, mas ela não é determinante para dar poder ao Lira ao ponto de fazer com que o Congresso vote a favor do governo. Assim, faz sentido o que eu expliquei para você? Sim, sim.
Com certeza, aquilo que convém, eles se unem, né? Isso também abre, principalmente, me corrija se eu estiver errada essa visão, aqueles deputados de centro, né, eles estão abertos à negociação quando estão ali dentro desse superbloco, ainda mais agora com essa quantidade de emendas que foram liberadas, quando o governo tem interesse em aprovar algum projeto, não é isso? E tem outra coisa que está entrando muito na equação das votações agora, Berenice. Vamos lá, vou explicar. Tem duas coisas agora que pesam no deputado do centro. Aquele mais promíscuo, né? O da emenda, tá? Ele tem para ele se reeleger, ele precisa da máquina, ele precisa de emenda, ele precisa de cargo, ele precisa de visibilidade dando dinheiro e aquela coisa. Porque ele é um cara que ele depende da máquina, ele é um parlamentar que precisa da máquina. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ter uma rejeição muito grande, porque se ele tiver uma rejeição muito grande e o nome dele ficar marcado no ideário coletivo como alguém que vota contra o povo, não vai ter emenda que cura isso. Por que eu estou falando? Nós começamos um trabalho agora de divulgar os parlamentares do centro quando eles votam a favor do PT ou votam a favor da esquerda. E eles odeiam isso. Odeiam. Por quê? Chegou ao ponto onde vem o PT e oferece, olha, 7 milhões de emenda, mais tantos cargos para você votar isso aqui. Aí ele pensa, porra, mas isso aqui, se eu votar com isso aqui, acabou. Os deputados vão jogar nas redes sociais, que eu votei com isso aqui, eu vou apanhar nas redes sociais, então o custo é muito alto. Ou seja, o custo de votar com a esquerda ficou muito alto a partir do momento que a gente começou com essa questão de divulgação dos votos. Vou dar um exemplo aqui no meu estado. Eu acho que o pessoal já ficou sabendo. Eu ia tocar nesse assunto, porque teve uma deputada do seu estado, né, que fez várias calúnias fora do contexto político, porque o senhor divulgou o nome dela, que ela tinha votado a favor de uma MP do Lula, não foi isso? Não só dela, de todos os deputados que votaram para dar 14 ministérios para a facção criminosa. Porque dar esse número de ministérios para ele é dar centenas, milhares de cargos para ele usar para comprar ainda mais o Congresso. É dar um poder é como se um bandido invadisse sua casa com um revólver e você desse a ele uma bazuca. Não faz o sentido. Então eu simplesmente divulguei, não agredi, não ataquei, coloquei os nomes, ó, esses deputados se renderam ao PT. Cara, isso deu uma repercussão aqui no meu estado, mas tão grande. E ela ficou revoltada, aí ela veio com um monte de acusação, vai responder um processo, já 2, civil, criminal, e vou para o Conselho de Ética também. Isso não vai ficar por aí. Mas o que eu quero falar aqui, esses deputados, 4 deles, eu te garanto, não votam com o PT mais. Eles levaram uma chuva de críticas, né? E críticas naturais. O parlamentar tem que aceitar a crítica, dependendo de como ele vota. Que eu te garanto que não vai ter emenda que compra esse povo mais. Eles agora não vão nem querer saber. Falam, não. E eu vou avisar. Quando for voto para apoiar o PT, eu vou divulgar. E vários deputados estão fazendo isso nos seus estados também. Nós vamos divulgar. Então aí, isso não existia antigamente. Agora tem, né? Pois é. Agora eu queria saber a sua opinião, porque, por exemplo, no caso da sabatina do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, havia uma regra de voto secreto, né? Então, os senadores que votaram a favor e contra, a gente não sabe, a gente faz umas contas aqui, chuta, mas fica sobrando o senador para sim e para não. O senhor é a favor ou contra essa questão do voto ser secreto, né? Até porque o senhor mesmo já deixou bem claro o quanto isso pesa na hora que o deputado, que o parlamentar tem que mostrar a cara e assumir, olha, votei contra, votei a favor. Berenice, se nós somos representantes eleitos, o termo é esse, representante eleito, certo? Representante político, mas nós estamos representando. Como que o nosso eleitor vai saber se nós realmente estamos representando quem nos elegeu? O voto secreto é uma abominação em qualquer circunstância. Para presidente da casa, para sabatina de ministro do STF, não deveria existir voto secreto. Isso não faz o menor sentido. Porque como um parlamentar, como um funcionário público, tudo que eu faço tem que ser público, tem que ser transparente. Nós não temos o portal da transparência, onde você vai lá e você vê todos os gastos do deputado, você vê verba indenizatória, salário, o nome de quem está no gabinete. Aí, a coisa principal que nós fazemos enquanto parlamentar, que é votar, ser secreto,
Isso não faz o menor sentido. É uma abominação. Eu acho que tem que acabar com toda e qualquer forma de voto secreto. E digo outra, tinha que acabar com voto simbólico. Isso tem que acabar. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Existe muito isso. Olha, quem for a favor, permaneça como está. Na minha opinião, tudo tinha que ser registrado. Porque tudo quem acaba decidindo são os líderes nessa ocasião, né? Quem decide é o líder. Individualmente são anulados. É um absurdo. E tem muitas votações, você não faz ideia, que elas passam pela rapidez que ela acontece. É incrível, tem comissão que é assim. Bom, nós vamos falar assim, projeto tal PL 27 de 2023, quem vota a favor permaneça como está, aprovado. Peraí, ué, não dá nem tempo de levantar a mão, não dá nem tempo de falar nada, de pedir para falar. Isso é tão absurdo, eu acho que tinha que mudar no regimento interno. Todo voto tem que ser registrado, todo voto tem que o parlamentar lá digitar o código dele, botar digital. E por falar em voto registrado, voto computado, isso me lembra eleições do ano passado, né? E nós estamos em um processo em que há uma incógnita se Jair Bolsonaro, ex-presidente, pode ser que ele fique inelegível. E se isso acontecer de fato, deputado, quem deve ser aí, quem vai assumir a liderança da direita, na sua opinião? Continuará sendo Bolsonaro. Inquestionável, Bolsonaro continua sendo... Bolsonaro não é líder porque ele tem mandato ou não, ou porque ele pode ser o próximo candidato a presidente ou não. Não é isso que faz dele o líder da direita. Então, vou formular melhor a minha pergunta. Quem o senhor acredita que pode ser o candidato a presidente se ele não puder? Primeiro, nós vamos tentar reverter a decisão, né? A única coisa boa disso tudo é que essa decisão vai acontecer com muita antecedência das próximas eleições. Então, nós vamos tentar reverter. Tem formas que a gente pode fazer no próprio Congresso, como o PL da anistia, né? Porque nós estamos testemunhando, não só pelo Bolsonaro em si, mas nós estamos vendo vários parlamentares sendo perseguidos, penalizados, simplesmente por ser de direita e por questionar, Berenice. Olha o nível que a gente chegou, que daqui a pouco nós vamos estar igual ao Canadá. Pessoas estão perdendo o mandato, pessoas estão sendo perseguidas, indo para inquérito por fazer perguntas. Não é nem afirmação, não. Por perguntar. No Brasil é proibido perguntar, o questionar. O Domingos... Olha, eu conheço, inclusive, repórteres que perderam o emprego por causa disso, viu? Não pode questionar. Se você questionar, você é fascista. Bom, vamos lá. Então, nós temos o caso do Dallagnol, que foi caçado porque ele prendeu um criminoso. Moro está com um alvo nas costas. Tem o Crivella e tem vários outros aí. Tem a chapa do PL no Ceará também, que foi caçada. Então, a gente vai tentar esse projeto da anistia para devolver os poderes políticos, né, os direitos políticos a todas essas pessoas. Agora, se mesmo assim nós não conseguirmos, vai ficar um critério que o Bolsonaro vai escolher, porque realmente eles vão estar criando um líder da direita muito mais forte do que ele é agora, porque vai ficar aquela coisa de o perseguido, né, injustamente. Então, por ser perseguido injustamente, ele vai escolher alguém e essa pessoa, com certeza, com o apoio dele, já vai chegar com projeção muito grande. Mas nós temos o Tarcísio. O nome mais cotado hoje é o Tarcísio. Ele é um cara que realmente defende a direita, é de direita, e tem agora já tem uma questão de uma experiência em gestão pública no São Paulo, que está fazendo um trabalho excepcional. As últimas pesquisas mostram isso. Mas para mim é o Tarcísio, no quesito assim, de possibilidade de ser candidato a deputado, a presidente. Tem o Tarcísio e a Michelle Bolsonaro, que está crescendo muito, né? E nós temos aí 2 anos e meio, 3 anos e meio pela frente, então tem a Michelle Bolsonaro também. Mas o futuro a Deus pertence, né? É isso aí. E, bom, para finalizar, é justamente isso que eu queria saber, sua opinião, o que o Brasil pode esperar daqui para frente, né? E abrir também o espaço para suas considerações finais. Nós vamos passar por um momento sombrio, Berenice. Eu falo isso direto. Né? Nós vamos passar por um período de total escuridão. Mas eu confio muito em Deus. Eu acho que às vezes tem certas coisas que acontecem nas nossas vidas para a gente aprender. E eu acho que tem coisas que tem que acontecer no Brasil para o brasileiro acordar. O brasileiro precisa acordar para entender o que realmente é a esquerda, o que realmente significa botar um PT na presidência, um descondenado, o que significa ter uma Suprema Corte completamente aversa aos direitos constitucionais, com membros escolhidos por um criminoso. Talvez é preciso que as pessoas passem por isso para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que passar pela sombra
para poder valorizar a luz. E eu acho que a gente vai ter um momento aí de resgate do nosso país. Nós estamos passando por ele, é por isso que o sistema está nesse desespero em calar todo mundo, em transformar o Brasil numa ditadura, num processo acelerado, porque eles estão percebendo que o povo está cada vez mais consciente, está cada vez mais desperto. Nós temos hoje um grupo maravilhoso, Berenice. Nós não somos a maioria. A direita não é aquela maioria que nós gostaríamos que fosse. Mas nós temos ali hoje entre 40 e 50 deputados e deputadas que são pessoas impressionantes. Que não vendem, que não se vendem, que não arredam pé, que não cede 1 centímetro, que estão ali para o sacrifício. E eu fico muito feliz de saber que eu faço parte desse grupo, que eu ando lado a lado com pessoas assim que a gente fica fã, mesmo trabalhando ali do lado da pessoa, e eu falo, cara, eu sou seu fã, eu te admiro demais, o Nicolas fica 2 gabinetes do meu, 2 portas da onde eu tô, e eu fico assim, gente, eu tô aqui trabalhando com um cara que é um menino abençoado, que compra, que assim, aquele menino abençoado, não tem explicação para aquele caboclo, ele é fora do gráfico, ele é fora da caixinha. Então, assim, nós temos que manter as esperanças, a gente não pode sentar no meio-fio e chorar. Eu acho que o Brasil é o país dos milagres e vai acontecer um milagre. Enquanto isso, nós estamos ali, cada um de nós, no meio da escuridão, segurando um fósforo, queimando o dedo, mas a gente está lá para manter a esperança acesa. E é isso, eu espero poder estar fazendo o melhor, estou tentando aprender, nunca fiz política nem nada, não me importo, nem falo, eu espero que eu esteja fazendo um bom trabalho, pelo menos quando eu saio nas ruas, essa é a resposta que eu tenho. Eu sempre pergunto assim, quando alguém, votei em você, a minha pergunta, na hora é, me fala uma coisa, eu estou te representando, você está se sentindo representado, eu estou honrando o seu voto, porque é isso que eu quero, esse é o meu norte, é isso que me guia se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Eu espero nunca perder esse senso de responsabilidade, sabe, de estar ali. Eu sei que é um peso muito grande, mas espero aguentar e devolver o Brasil, um Brasil decente para os nossos filhos. É isso que os seus eleitores esperam. Muito obrigada, viu, deputado Gustavo Gayer, por aceitar falar com a gente. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Berenice. Estou disposto. Sempre que vocês precisarem, pode chamar para a gente conversar mais um pouco. Fique com Deus. Um abraço aí para a audiência. Valeu. Obrigada a você também que está nos assistindo. Não esquece de curtir e compartilhar, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e distribui para mais pessoas. Eu falo direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR. Até já!